Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Sem dúvida nenhuma, Maria é o nosso maior exemplo de obediência à vontade de Deus. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus que nos abençoe com sabedoria diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que o Senhor nos conceda bênçãos e graças dos céus, para que possamos ter sabedoria diante da Tua Palavra, para que possamos bem compreendê-la e, uma vez compreendendo, possamos colocar em prática aquela que é a vontade do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria, hoje sob o título de Nossa Senhora do Carmo e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, podem acompanhar comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E entendendo e estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, no Evangelho de hoje nós estamos vendo Jesus sendo abordado por um dos seus discípulos que o avisa que a sua mãe Maria, que os seus parentes estão todos querendo falar com ele. E no momento em que esse discípulo talvez pensasse que Jesus iria parar tudo o que estava fazendo, que Jesus iria dar prioridade no atendimento, Jesus dá uma resposta àquele discípulo que, a princípio, quando nós refletimos a primeira vez sobre este Evangelho, pode ser que demos uma interpretação equivocada, porque de fato parece-nos que Jesus dá uma resposta não muito polida ao discípulo, principalmente em relação aos seus familiares. Parece que Jesus não se importa muito com eles. Não é essa a primeira impressão? Mas nós precisamos entender um pouco do contexto cultural daquela época. E qual era o contexto em que este cenário, esta cena do Santo Evangelho está envolvida? Naquele tempo, na cultura judaica, havia um conceito um tanto quanto equivocado que dizia que a salvação ela era destinada somente àqueles que eram considerados os escolhidos de Deus, ou seja, ao povo judeu. E isso estava bem enraizado na cultura daquele povo. E o que significava na prática isso? Significava que
os destinatários da salvação, ou seja, o Messias que eles tanto esperavam, ele viria apenas para aqueles que possuíam sangue judeu. E isso não importava muito o que esta pessoa fazia ou deixava de fazer. O que era o critério preponderante e fundamental era o critério sanguíneo. Se possuía sangue judeu, era destinatário da salvação. Caso não possuísse esse sangue judeu, caso pertencesse a outros povos, mesmo que fosse uma pessoa que fizesse grandes obras, obras santas, ela não seria destinatária da salvação. E Jesus, obviamente, ele veio quebrar todo este paradigma. Jesus veio romper com essa cultura equivocada. E o mais interessante de Jesus é que ele sempre aproveitava todo o tempo para evangelizar. Jesus é aquele que aproveitava todas as situações de vida para poder ensinar e catequizar o seu povo. E não fora diferente no Evangelho de hoje. Quando Jesus sabiamente percebe que os seus familiares, que a sua mãe Maria Santíssima estava à sua espera, ele vai dizer a esse discípulo que, na verdade, os seus familiares, a família de Deus, porque ali Jesus estava representando a voz de Deus, e não apenas representando, porque ele e o Pai eram um, ele também era Deus. Jesus estava ali alargando o conceito de família, ou seja, quem eram os familiares de Jesus? Ele vai dizer e catequizar o discípulo. Os familiares são aqueles que fazem a vontade de Deus. Percebam então que agora não são apenas aqueles que têm laços sanguíneos, mas Jesus alarga o conceito de família para abarcar todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E por que Jesus se utiliza justamente de Maria e de sua família? Porque Maria, sem dúvida nenhuma, era aquela que era a maior obediente da vontade de Deus que Jesus conhecia. Maria era o grande exemplo de cumpridora da vontade do Pai. Afinal de contas, desde o sim que ela concedeu ao anjo Gabriel, desde o sim ao projeto de Deus de ser a portadora de Jesus, de ser a portadora do Filho de Deus, ela sempre esteve alinhada à vontade de Deus. Portanto, Jesus não dá uma má resposta a Maria e aos seus familiares. Jesus, o que ele faz naquele momento é romper um paradigma. Jesus vai se utilizar de Maria Santíssima para dizer, olha, todo aquele que faz a vontade de Deus, tal qual Maria estava fazendo, tal qual Maria sempre fez, esse sim é minha mãe, é meus irmãos, faz parte da família de Deus. Jesus, então, ele vai se utilizar da presença de sua mãe para poder ser auxiliado pela mesma, dando exemplo daqueles que poderiam pertencer à família de Deus. E de que forma pertenceriam? Cumprindo a vontade de Deus. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, aprendamos mais uma vez com Jesus. Jesus que não perdia tempo. Jesus que estava atento a tudo o que acontecia em sua volta. E tudo o que Jesus fazia, ele tinha um sentido evangelizador. Ele sempre tinha como pano de fundo a busca pela verdade de Deus, a revelação ao povo, na verdade, de todo o conceito de amor
que Deus o havia incumbido de revelar. E assim devemos ser cada um de nós. Nós devemos estar atentos às situações que nos envolvem no mundo. Nós precisamos, em todas as nossas ações, sejam elas quais forem, sejam ações das mais simples às mais complexas, nós precisamos ter sempre como pano de fundo a busca por Deus. Santo Agostinho muito bem nos ensinou sobre este conceito. Faça tudo o que tiver que fazer, mas faça tendo sempre o objetivo final de encontrar o próprio Deus. Pois é assim que nós conseguiremos viver uma vida plena e feliz, ainda aqui neste mundo, mas com os olhos voltados para a eternidade que nos espera. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, olhemos para o Santo Evangelho de hoje com este olhar caridoso, com esse olhar misericordioso, que possamos perceber os ensinamentos de Jesus em todos os seus detalhes, amorosos. Jesus, neste momento do contexto evangélico, ele vai romper um paradigma. Ele vai dizer, em outras palavras, ao povo: olha, o Deus que nós estamos revelando e que vocês precisam professar uma fé, ele é um Deus que veio para todos. Ele não faz exclusão de pessoas. Ele veio para, através de mim, Jesus Cristo, seu Filho, que também sou Deus, ele veio para garantir que toda a humanidade tivesse a oportunidade de se reconciliar com Deus. Que nós possamos pegar este exemplo e principalmente também o exemplo que Jesus se utilizou no Evangelho, o exemplo de Maria Santíssima, aquela que sem dúvida nenhuma é o nosso maior modelo de obediência à vontade de Deus. E hoje, de forma especial, peçamos a intercessão da Virgem Maria sob o título de Senhora do Monte Carmelo, para que nós possamos contar com a sua intercessão, para que, assim como ela, possamos também nós fazer a vontade de Deus no mundo e pertencermos definitivamente à família de Deus. Amém? Muito obrigado por essa partilha, pela companhia neste momento de reflexão. Se de alguma maneira essa palavra foi importante para você, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, para que assim a plataforma impulsione a outras pessoas. Tenham todos um santo e abençoado dia sob a proteção de Nossa Senhora do Carmo. E até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.